Olá, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Vou deixar entrar um pouquinho, né? Esperar um pouquinho, né, pra gente entrar. E hoje nossa live é especial. Nós vamos falar sim de sistêmica, mas nós vamos falar de uma forma diferente. Eu tô convidando a minha grande amiga Ana Cristina, minha irmã de alma. Ela está em Patos de Minas. E a Cris já entrou, já vou chamar a Cris. A Cris, ela é enfermeira, é uma pessoa gestora de hospital, economista, também, se eu não me engano, estudou direito. E uma pessoa, assim, uma das melhores pessoas em Ayurveda que eu conheço, na medicina Ayurveda. Tudo dela é muito alternativo. Então, a Cris tem também um olhar, uma ciência espiritual muito interessante. Eu costumo dizer que ciência é magia que não se explica, ou a magia é ciência que não se explica. E nós vamos falar um pouco sobre isso com o tema hoje: somos quem devemos ser ou somos quem podemos ser? E vamos falar um pouco do destino pessoal, do destino que está atrelado aos antepassados, por que existem repetições e maldição. Maldição na família, de onde vêm essas maldições? Então sejam todos muito bem-vindos, fiquem por aí. Gente, coraçãozinho, aviãozinho, chame as pessoas, chame seus amigos, replique. Se você replicar para 10 aviãozinhos, nós vamos contribuir aí com um olhar espiritual bastante interessante. Deixa eu chamar a Cris, tá aqui. E isso, gente, coração e avião, coração e avião. É sexta-feira, vamos falar de coisas diferentes. Cris! Oi! Você precisa acertar a câmera aí. Aê! Peraí. Isso. Peraí. Pronto. Sim, eu tinha que fazer uma besteira aqui, claro. Né? Que? Tá um monte de inscritos aqui na sua frente, mas já vai passar, peraí. Tá, seu rosto está... Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar os comentários por enquanto. Pronto. Não estou conseguindo. Aí, pronto. Cris, levanta um pouquinho mais a câmera. Seja bem-vinda. Estava te apresentando. Você está com o rosto cortado. Aê! Mais um pouco. Isso, beleza. Mais um pouquinho. Peraí, vou dar um jeito aqui. Tá bom. Gente, vamos entrando, coração, aviãozinho, vai aproveitando. O tema de hoje é: somos quem devemos ser, somos quem podemos ser. Eu vou ativar as perguntas, sim, porque eu já consegui acertar ali. Tá? Então, vocês vão... os comentários estão desativados. Deixa eu ver aqui. Ativar comentários. Eu daqui a pouquinho vou ativar comentários, ativar perguntas, mas por enquanto nós vamos falar do nosso tema aqui. Beleza, Cris? Beleza. Até deu para tirar um pouquinho os reflexos do óculos, que eu não dou conta de ficar sem. Isso que eu combinei com ela, que ela ia tirar o óculos. Eu fico ceguinha, eu vejo, de longe eu vejo tudo, mas de perto o negócio é embaixo. Bom, Cris, seja bem-vinda, querida irmã. Espero que você esteja bem. Gente, como é que essa live começou? Como é que surgiu o papo dessa live? Que é uma live super diferente. Somos o que podemos ser ou somos o que devemos ser? Uma manhã, uma madrugada, né? Eu acordei, vi um recado da Cris, mandei de volta, ela estava acordada e nós ficamos, acho que no WhatsApp, 1h30 conversando. Foi. Né? E conversando sobre tudo e que nós queremos dividir com vocês agora. Por quê? Porque são coisas da vida, são questões que a gente acaba fazendo e se perguntando, mas aí tem hora que a gente pega e fala: gente, é loucura isso que eu estou pensando. Não. Vamos falar. Então, o que significa isso? Somos quem podemos ser, somos quem devemos ser. Saiu de um pensamento que é o seguinte: nós temos um destino. Só que não necessariamente nós estamos vivendo o nosso destino. A gente pode estar vivendo o destino de algum antepassado.
E isso vai gerando repetições até a hora que a gente constela e de repente a gente começa a caminhar por um outro patamar. A nossa vida muda. Mas e aí? A gente está sendo quem a gente quer ser, está no nosso propósito, ou nós estamos no propósito de alguém? E dentro da conversa que nós estávamos tendo, surgiu um nó, né? Eu faço essa pergunta. E aí? Eu estou vivendo a história do meu DNA ou eu estou vivendo o meu campo espiritual? O que eu propus? E ainda assim que eu constele e me libere para viver o que eu quero, mas de uma forma mais livre, qual é o destino? É bem complexo. Fala, Cris. Assim, a gente tem 2 DNA, né? Nós temos nosso DNA físico, com as memórias e todo o conjunto de padrões de pensamento, comportamento do nosso campo familiar, que também está a serviço do nosso propósito de alma eterna. Porque se a gente acredita que nós viemos cumprir um propósito, se nós acreditamos que nós somos semente da inteligência universal, aqui sem credo, sem cor, sem raça, sem nada, sem Alá, Deus, o universo, o que for. Essa inteligência, essa grande, vamos colocar uma grande alma, uma grande inteligência que rege tudo, é a energia cósmica que rege todos. Nós somos partes disso. Então nós somos um com todo. Então nós temos o nosso DNA um com todo e temos o nosso DNA reflexo desse um com todo, um com o nosso papai, mamãe, vovó, vovô, que somos nós mesmos, na verdade, né? Porque se a gente entende que a gente tem uma reencarnação, que a gente acredita que a gente reencarna, muitas das nossas histórias que nós estamos repetindo nessa história são nossas histórias mesmas. Eu posso estar repetindo o papel da minha bisavó, mas quem não me diz que eu fui ela? Da minha tataravó, da minha tetravó, quem não me diz que eu estou no mesmo papel? Ontem eu tive essa questão aqui. E aí aí aquela pergunta que surge, é a pessoa mesmo? Porque era 5 gerações para trás. Então ela era a tataravó dela. Ela era a avó dela mesmo ou era um fractal dela? É um pedacinho desse DNA que estava vivendo essa história, né? Porque a gente acredita também um monte de maluquice. Então a gente está em vidas paralelas, em tempos, em dobras de tempos. Então a gente pode estar vivendo um monte de papéis. Nós já testemunhamos em uma constelação um conflito entre uma mãe e um filho, que era o conflito de o pai do filho, que o filho era o pai. Né? É isso aí, o filho da menina. Ela tinha um conflito com o filho de 2 anos, que ela não entendia o conflito, e era o mesmo conflito que ela viveu com o pai. O pai tinha morrido há 8 anos. E o filho, na constelação, ficou muito claro para nós e para ela que era o pai. Então o pai voltou muito rápido. Então, ele pode ter voltado rápido, como também a criança está no DNA, fazer o papel que pode estar vivendo a memória da mãe, vivendo a memória celular, que é o outro DNA. Olha que loucura, gente. É muito complexo. A gente vive emaranhado nisso tudo, no que a gente tem como destino de ser, de alma imortal, que já viveu várias vidas, em vários mundos, em várias constelações. A gente não sabe nem quantas galáxias a gente já viveu. Então, assim, se a gente é tudo isso, como que a gente fica emaranhado em coisas tão pequenas? Então, assim, hoje, olhando para baixo, se a gente olhar para baixo, em coisas pequenas. Então, qual que é o nosso propósito? O que a gente conversou tanto, eu e a Cris? A gente precisa olhar um pouco, levantar um pouco esse olhar. O que é levantar um pouco esse olhar? Ampliar a consciência. Sair um pouco do pessoal. É fácil? Não é. Não é, porque você acaba repetindo e fazendo coisas que o seu inconsciente já está programadinho, porque você fez essa programação. Ou agora, ou antes, ou em algum tempo e espaço, você fez essa programação. Então você segue, está no seu script. Está na sua memória lá do CPU, não está na tela principal. E você vai repetindo papéis. Quando você vê, você está emaranhada nos cabelos da perna. Um nó completo. Exatamente. É o que a gente estava conversando isso, porque é uma situação de vida que eu tenho vivido. E quando você vê, você está emaranhada.
você faz consciente, né? Na capinha do laptop, na telinha linda dos detalhes que você programa, tá tudo programadinho, diferente o destino. Quando você vê, você tá de novo na masmorra. Na mesma situação. Na mesma situação de prisão física e espiritual. Eu vejo assim, às vezes, quando você vê que, que é o seu caso, que era esse caso que a gente estava conversando, né, Cris? Você pode estar com consciência, você pode estar mais preparada, mas quando você vai ver, a pergunta é, mas caramba, eu fiz de tudo para não chegar aqui. E cheguei. De tudo para não chegar aqui, não estar aqui, não acontecer isso. Aí vem uma pandemia e lasca a gente. Né? E faz a gente viver isso, quer queira, quer não. Quer dizer, foi aí que veio essa coisa. Então, somos quem devemos ser ou somos quem realmente nós podemos ser e ponto final? Os dois. Mas eu acho que tudo talvez tenha um tempo certo, desde que você tenha consciência que você tem o seu DNA espiritual É isso. E o seu DNA físico. Vale muito a pena a Cris falar, somos um com o todo. Uma das últimas frases que o Bert disse em público, e eu sei que muitas pessoas não entenderam lá na Alemanha. Não entenderam. Começaram a falar até que ele estava meio maluco. Ele falou uma das últimas coisas que ele falou. Eu não estou mais aqui e somos todos um. Eu agora fico atrás de vocês. Então, assim, ele trouxe este olhar. Ele trouxe, mas as pessoas não entenderam. Porque tem gente que não aceita essa possibilidade da malha quântica. Alguém falou aqui da malha quântica. Não aceita, não entende o que é uma mônada, nem procura saber o que é uma mônada, muito menos o que são fractais e esses DNAs. O que acontece? O hinduísmo é a conhecimento védico, não vou falar o hinduísmo religião. O conhecimento védico já traz isso há milhares de anos. Existe um mantra Soham, Soham, Soham. Então, sou eu sou com todo. Tá aí os ensinamentos de Saint Germain, mesma leitura. Eu sou com todo, sou um com todo. Então, verdade é isso. Por que a gente está tão assim, todos? Eu não vi ninguém perto nem longe de mim que não esteja vivendo algum desafio pessoal. Seja, por mínimo que for, eu Deus conheço. Meu atendimento como enfermeira, isso aí então é fatal. Eu estou num hospital de campanha. Então, eu estou vendo, assim, desafios pessoais e programações kármicas e obsessões. Porque o que acontece? A nossa psicosfera está muito mexida. Lembra, a gente fez uma live que nós conversamos que o campo é como se fosse uma gelatina e você entra nesse campo e cada vibração sua vai vibrando e vai modificando esse campo. Por isso que uma escolha minha hoje reflete na minha programação agora dessa vida. Se eu faço uma escolha, um detalhe, todas as escolhas nossas vão refletir nesse campo e vão mudar essa configuração. Por isso que a constelação, as terapias que têm acesso direto ao inconsciente fazem esse trabalho de mudar a vibração dessa gelatina que é o campo, e aí você vai construir o seu destino. Por isso nós temos que falar muito em autorresponsabilidade. As pessoas estão falando muito em autorresponsabilidade, né, Cris? Isso. Não, nós definimos o nosso destino, a gente faz a programação diária. Não adianta a gente colocar culpa em pandemia, em crise mundial, em economia. Não adianta, gente, em vírus que foi feito no laboratório, em vírus que não foi feito no laboratório, em país X e país Y, em governo X, em governo Y. É só pano de fundo. É você, com esse todo universal quântico energético, que está definindo a coisa. Se esse vírus chegou no plano físico, é porque no plano espiritual já estava definido por nós todos. Por um pensamento, uma palavra, uma vibração, uma falta de paciência, tudo. Uma falta de perdão, uma falta de paciência. Por isso que é tão necessário. Alguém falou aí de precisamos vibrar para a evolução. Por isso, o que acontece? Nós construímos... Deixa eu repetir. Penso que somos quem podemos ser com todas as cargas que nos abarcam. Não é só isso. Aí minha pergunta é, existe algo errado nisso? De sermos conforme o que precisamos para a evolução da consciência?
Não, não, não. O que acontece? Nós temos o conceito de karma e o conceito de dharma. Então, qual que é a evolução? É eu permanecer no dharma. O que é o dharma? É a ordem universal das coisas em evolução. É a ordem universal da evolução. Qual que é essa ordem? É uma ordem de paz interior. Por isso que o Bert fala, e outras, nós estamos falando aqui não só de constelação familiar, mas de todos os caminhos que a gente já trilhou, que a gente conhece e que a gente tem com o contato. Claro que existem milhares de outros caminhos. Até porque, para ser uma boa consteladora, a Cris, ela tem conhecimento todo da pedagogia sistêmica. Então, até para você poder abrir esse campo, trabalhar nesse campo, você precisa manter a mente muito aberta. Então, nós não podemos, por exemplo, ficar presos, somos todos cristãos. Jesus veio falar, antes de mais nada, do somos um, mas nós temos que abrir a nossa mente e entender que nós não podemos ficar presos a dogmas. Então assim, olha, se a gente está num caminho de evolução, é leve. O Berto não fala no centro encontramos leveza, por quê? No karma, o karma é doloroso. O karma é a dor, é a escolha da dor. Então você evolui, mas arrastando corrente. É como se você evoluísse arrastando corrente e é tudo muito doloroso e tudo muito difícil. E isso é escolha da gente, a alma é inconsciente. Conscientemente, gente, eu acho que ninguém é besta o suficiente para querer se amarrar. Para que se autoflagelar nas dores diárias. Mas a gente é ainda um ser espiritual num corpo de carne. Quando a gente entra na carne, a gente sofre as consequências dos compostos da carne. Aí o Veda explica muito bem isso quando define o dosha, Pitta, Kapha e Vata. Cada dosha tem pedaços de materiais do universo, éter, terra, água, fogo e ar. Então nós estamos aqui, nesse corpinho de carne, com todos esses elementos, e isso pesa. Isso pesa e aprisiona. E aí a gente às vezes não consegue ser quem a gente pode ser. A gente só serve ao dever e não ao poder. E aí a gente fica aprisionado. Gente, quando eu falo a gente, em situações diárias, é todo dia, é uma vigilância diária, porque a gente vai se prendendo nesse dever. No dever e no deveria, a gente vai encolhendo na carne. E cada dia mais a gente está mais encarnado. Qual que é o objetivo nosso? Sair da carne. Não é sair da carne, o corpo físico, é sair dessa consciência material. Buscar uma consciência ampliada espiritual. Olhar por cima. Quando a gente consegue olhar as pequenas dores e os grandes desafios por cima, eu sou um ser imensamente, infinitamente velho. Todos nós somos. Já vivi essa experiência várias vezes. Eu dou conta. Eu consigo sair do nó que eu coloquei, porque eu fiz o nó, eu desfaço o nó. Não é igual no judiciário, fala assim, quem faz, desfaz. Eu fiz, eu desfaço. É essa consciência que a gente precisa. E a gente precisa encontrar instrumentos, seja em livro, seja numa terapia espiritual, seja num dogma que você consiga seguir, seja o caminho que você vai encontrar, isso eu não sei. Eu encontrei na espiritualidade, eu encontrei no estudo das terapias que tem o acesso direto ao inconsciente, a constelação e outras terapias. Eu encontrei isso dentro de um desafio pessoal de viver na enfermagem. Cada um vai encontrar isso. E é o propósito. Esse é o propósito. Como que você evolui? Você vai encontrando desafios, mas eles têm que ser leves. Esse é o grande desafio dos desafios. Nós temos que pegar todas as nossas experiências de vida e a gente tem que tornar leve. Agora, como fazer isso? Cada um vai encontrar um meio de fazer isso. Olha, Cada um vai encontrar uma saída. Você falou dos compostos da carne, né? E eu quero dizer aqui que espiritual, gente, nós temos... O que é o espiritual? Não é que é espírito, enfim. É uma energia. Então, nós temos 1% da nossa... Nós temos uma célula, ela tem núcleo, átomo, enfim. E ela tem 1% de matéria cada célula. Cada célula tem 1% de matéria para 99% de energia emanada. Isso é o espírito. Porque se você pegar uma célula e multiplicar por trilhões de células que nós temos no corpo, você vai achar 1% de matéria. Está aqui, ó, 1% de matéria.
Cris, eu não consegui, assim, tá parecendo só a metade. Mas o que eu estou conseguindo ler é que de sermos conforme o que precisamos. Na verdade. Peraí, que eu já vou colocar. Peraí, eu só estou falando aqui o negócio. Esses 99% é essa energia, é esse espiritual que a Cris está falando. Eu já vou voltar lá para a pergunta. E quando você fala do compostos da carne, são dois DNAs. É o DNA espiritual e o DNA. O nosso DNA tem 12 pares de filamentos. O DNA que você conhece, que tem todo o registro canal, e depois você tem mais 5 pares, que não sei se eu vou conseguir lembrar, comunicação, emoção e movimento, todas as partes de conexão celular. Aí você tem a conexão com o teu espiritual e ainda o instinto, a intuição. Esses são os pares de filamentos. São 12 pares de filamentos. Desculpa, 6 pares de filamentos que nós temos. Então, quando a Cris está falando de dever e poder, e aí a gente... então, o nosso DNA material, ele tem um poder. Mas a gente talvez fique no dever de repetir histórias, ficar preso na maldição. E nós temos também o poder, desse poder de 99% que a gente não enxerga, que é esse espiritual e que muitas vezes a gente corre disso por causa de dogmas. Fala, Cris, eu vou ler aqui a pergunta, peraí. Mas o karma é da Kaisa, tá? Mas o karma é um convite para a evolução. Isso é um processo natural ou ruim? É pueril? Não, o karma não é ruim. O que acontece é o seguinte, nós estamos numa parte da Terra, uma parte da história do nosso planeta, não, deste planeta, porque nós somos de vários planetas, mas deste planeta, que é uma fase de transição. Então, o karma foi necessário. Tudo foi necessário. Tudo que a Terra viveu como história de planeta em evolução foi necessário. Isso, a Covid está sendo necessária. Isso, então assim, a Covid você pode olhar para ela como uma coisa kármica e você também pode ter um olhar como uma coisa dármica. Porque nós estamos mudando de padrão vibracional neste planeta. O karma foi necessário, mas agora eu te pergunto, não está na hora da gente viver o Dharma? Não está na hora da gente, com tanto instrumento espiritual que a gente tem, de viver a leveza? De olhar para a morte com suavidade? De entender que é só um processo e você está mudando só de fase no jogo? Você está indo para uma outra consciência que você vai ampliar e vai ter trabalho, vai construir uma existência do outro lado? Então, é isso que eu fico me questionando, e da fugacidade da matéria, da fugacidade da vida que a Covid está trazendo para a gente. Do que se isso é preciso mesmo, se a gente precisa de viver essas dores todas, porque elas foram necessárias, mas agora a gente pode pegar esse sofrimento e sutilizar ele, tentar fazer isso mais leve. Não é fácil, gente, eu sei que não é fácil, porque a gente vem de histórias e de repetição de milhares de anos, de padrões que nós decidimos aqui viver. Só que isso é transição. A gente precisa agora olhar para o Dharma e dizer para ele o que a gente faz na constelação de liberação. Muito obrigada, você foi necessário. Eu sou muito grata, mas agora eu sigo mais leve. É isso que a gente precisa fazer com o karma. É isso que a gente precisa desenvolver dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, ampliar a consciência nesse sentido, para usar todos esses instrumentos que a gente tem de terapia, tudo que hoje o mundo disponibiliza para a gente achar uma leveza dentro do olho do furacão. No centro encontramos leveza. É frase de livro, frase de Bert, e ele sabia disso. Por quê? Porque no centro eu me conecto com todos. Eu me conecto com tudo. E eu posso me conectar com o quê? Com a sabedoria divina para resolver uma questão. Com a suavidade de toda a energia feminina do universo. Pode ser as devas, Durga, Sarasvati, pode ser Mãe Maria, pode ser a Mãe Kuan Yin, pode ser quem a gente, no nosso íntimo, se conectar. Os canais são vários, o Wi-Fi é livre, entendeu? E são canais à disposição de todos nós.
Então, quer dizer, hoje a gente não precisa ter uma operadora. Esse é o dogma. O dogma é operadora. Então, operadora X. É só isso que vale. Não existe verdade definitiva nesse universo que nós vivemos. Nesse planeta que nós vivemos, não existe uma terapia que é verdade absoluta. Não existe um governo com verdade absoluta, porque nós não temos ainda a capacidade de acessar um único caminho de verdade absoluta. Por isso que a gente não pode ter preconceitos. A gente tem que tirar isso aqui e aprender a viver de novo. É isso que o Covid está fazendo um convite. Eu falo, chegou o convite para você, quando a pessoa chega com um resultado positivo. E é um convite para olhar para você, porque você fica de 15 dias a 21 dias dentro de uma casa fechada olhando para você mesmo. Então, é um convite para olhar para sua família, é um convite para olhar para você, é um convite para olhar por mais... Porque é uma doença que ela ataca uma coisa que a gente fala muito quando a gente trabalha na Ayurveda, na medicina oriental. O pulmão é uma sede da alegria e da tristeza. Então, tem muito a ver com esse olhar de ser feliz diante de tudo que está acontecendo, de estar bem diante de tudo que está acontecendo. Então, assim, esse é um presente. Se a gente olhar a Covid como um presente, a gente vai olhar ela com o olhar do Dharma. Ela é um presente para a evolução. Ela não é uma necessidade. Porque ela pode vir, ser suave e passar. Mas ela pode vir, ser definitiva, ficar e você fazer a sua passagem. Então você escolhe. Ou ela vem para você como um instrumento de evolução e de aprendizado, ou ela vem com você como um instrumento de passagem. Então você vai para outro plano. Como tudo aí na você evolui vida. De lá. Você pode ter medo, você pode ter medo, ou você pode ter amor por isso. Esse define o caso. Olha, eu tô, gente, há 2 anos, e assim, sinceramente para vocês, a Covid, a enfermagem, a saúde pública, o pessoal que trabalha com a saúde, sempre viveu o que nós estamos vivendo. Nós sempre vivemos isso. Todas essas dificuldades, essas coisas que aparecem agora, as falcatruas. Tudo a gente já viveu. Assim, então, assim, hoje o profissional de saúde virou herói, isso, aquilo, mas a gente sempre foi, na surdina da noite, nos plantões noturnos, pegando a mão de quem estava desencarnando, trocando uma fralda, passando um remédio, o médico conversando. Essa sempre foi a rotina da enfermagem, desde a nossa querida Ana Nery, da Florence, que são as precursoras desse trabalho. Nossa, tudo é igual, é do mesmo jeito, só que agora aumentou a intensidade, muita intensidade. Tanta intensidade que a transição está fazendo olhar para as coisas que não eram olhadas. Até para isso que nunca foi olhado. Então, a humanidade está olhando para um monte de coisa que nunca olhou. E aí isso é como todo, é no macro e no micro. Eu também estou sendo obrigada a olhar um monte de coisa que eu não olhei. E de repente eu não olhei para mim mesma. E o mandamento é amar próximo como a ti. Então, se eu não conheço, se eu não me conheço, se eu não me amo, se eu não me aceito, se eu não conheço as minhas sombras, porque como que eu vou tirar a sujeira de uma casa? Só se eu levantar o tapete e ver que lá tem sujeira. Se eu for passar o pano para me tirar a poeira. Isso aqui é no nosso coração hoje, gente. É na nossa mente, é nas nossas memórias. Nós temos que limpar. Então, a gente está fazendo agora, nós precisamos limpar tudo isso. Para a gente olhar para a vida com o olhar do Dharma. Para a gente conseguir a leveza que nós precisamos, porque a Terra vai ficar leve. Então ela não cabe mais o peso dos espíritos que não querem escolher a evolução. Não está cabendo mais. E a gente está vendo isso assim a olhos vistos. Porque não é só o número de gente com desencarne Covid que aumentou. Está tendo quem prestar bem atenção, está tendo uma grande modificação do perfil das pessoas e de mortes e de óbitos. Quem está na saúde está vendo isso mais perto na pele, sentindo no couro o negócio acontecer, sentindo no couro o perfil das pessoas que estão indo embora, assim, que você olha para a pessoa que entra de leve na doença, que fica internada, que fica bem, que consegue lidar com isso com mais leveza, que olha com isso como um olhar de Dharma. Essas pessoas têm o maior comprometimento pulmonar, tem muitos milhões de comorbidades e a gente dá um diplominha, sai com diplominha, venceu o Covid. Entra um jovem de 39 anos, ansioso, depressivo, cheio de medos e com aquele olhar apavoroso,
não dura 3, 4 dias. Então, assim, é o padrão psicológico. A minha mente define tudo. A minha mente define. Agora, há pessoas que estão indo embora por uma escolha. Eu escolhi o Covid porque eu preciso desencarnar agora e eu estou indo para o outro lado, que tem um monte de compromisso lá. Não tô excluindo isso. Eu estou falando que ela é um convite à evolução. É um convite à evolução. E para muitos é a passagem. Olha, eu vou agora, aproveitar esse momento aqui. Lá do outro lado tem um monte de compromisso, tem um monte de coisa que eu já vou programando para fazer. A gente trabalha o tempo todo no plano espiritual. A gente vive em mundos paralelos 24 horas. Algumas pessoas têm essa perspectiva de ver, de ouvir, de falar do outro lado, de estar mais do outro lado do que de cá, de passar muitos momentos lá e cá, então, que é o que vocês estão vivendo e muitas pessoas estão vivendo e estão muito apavoradas com isso, porque os canais estão abertos por essa mudança de padrão de psicosfera, as mediunidades estão todas assim exacerbadas, porque é um momento de evolução, então a mediunidade também é uma coisa a serviço, é um convite. A evolução é um instrumento de evolução, não é porque o fulano, que é um médium, que fazia muitos milagres, magnetizador, que ele tinha uma alma iluminada, ele não tinha, ele tinha um compromisso maior, então ele veio com mais ferramentas, porque aquele que precisa de mais, é igual a mãe com o filho, aquele que precisa de mais atenção não é aquele que você dá mais estudo, que você fica mais atrás, que você tem mais, aquele que tem um perfil ético que não é muito correto, né? Aquele que você está mais em cima ensinando a ética. Então é isso, ele tem que ter mais aprendizado para ver se ele evolui. Então nós temos as nossas ferramentas, as nossas malinhas, alguns deixaram para trás, nas malinhas no universo, mas outros foram captando todas as suas malas. Não, mas eu já catei minhas malas. Assim, e vieram menos rebeldes e foram catando todos os instrumentos. E às vezes o instrumento é uma intuição, o instrumento é uma porta aberta. O instrumento é uma porta aberta para poder você. A hora que você abre a consciência, o que acontece? Quando você abre a consciência, começa a vir pessoas, terapias, e aí o universo vai te mandando um monte de outdoors para você deixar de precisar ser doloroso para evoluir. E poder ser um pouco mais suave para evoluir. Com a consciência ampliada, com o estudo, com a vivência de experiências que vão te dar possibilidades de exercício dessa consciência ampliada. Porque você acha que você está estudando, fazendo constelação, lendo um monte de livro, para quê? Porque isso vai ser colocado em prática. E é o que está sendo agora, gente. Quantos de nós, há 10 anos atrás, fez a opção de estudar constelação? Quantos de nós, há 10 anos atrás, fez a opção de fazer alguma coisa na área de energia? Ou mudou de estrutura religiosa? Ou foi para outros caminhos? Porque a gente estava sendo preparado para tudo isso. Porque esse compromisso de viver a transição, a gente fez isso há milhões de anos. Não é brincadeira. Esse negócio da mala, gente, a mala é a sabedoria, as ferramentas, né? Que você traz para essa vida, mas no momento de revolta, você larga o negócio para lá. Aí desce para cá e não sabe o que fazer sem a bendita das malas. A gente brinca assim, mas é verdade. Então aí você precisa de trilhar vários caminhos para ir catando seus instrumentos. Não é brincadeira quando a pessoa vai falando, eu vou fazer uma viagem e nessa viagem eu vou buscar minha evolução espiritual. Olha, quem vai lá para o caminho de Compostela? Vai ficar sozinho, vai falar consigo mesmo, vai falar com seus mentores, vai falar com esse caminho, com a sabedoria de todos que passaram lá, com toda a história do DNA que está ali vibrando. E nós somos um, gente, com tudo. Então a gente vai captando. A mesma coisa se eu quiser ir para lugares de energia não adequada, com comportamentos viciosos, eu vou me sintonizar e também carregar tudo isso comigo, porque eu sou um com todo. Então eu me alimento o tempo todo dos lugares, das pessoas, das terapias, dos livros, das coisas e das escolhas que eu faço. Aí sim, aí nós podemos ser quem somos de verdade. Espíritos imortais, almas em evolução, mas com muita luz, porque todos temos o DNA divino. Então a gente carrega a luz. A gente é uma usina de luz. Mas a gente às vezes não quer acessar tudo isso. Porque a gente fica
programado a viver a dor, programado a viver o karma, porque o karma é muito bom, porque o karma é necessário, porque tem que ter resignação, porque é bom a gente, porque todo mundo sofreu, nós vamos sofrer também, aí a gente cai no não, que a gente não merece, que a gente não pode. Por isso que é necessário, muitas vezes, a gente procurar caminhos terapêuticos, para a gente poder conseguir desmontar a armadura que a gente fez. Porque a gente faz, cada dia, essa armadurazinha e vai se colocando cada dia mais encolhido na carne. Ô, Cris, e nas escolhas. Peraí que tem umas perguntas aqui. Vamos ver aonde que eu parei. Peraí. A Manu falou que concorda 1000%. Tá na hora de viver outra história, verdade. Sim, aqui é a Kaisa novamente. Sim, mas temos tempos diferentes evolutivamente? Claro. Né? Aí a claro, Coli que tá cada dizendo, alma... A Cris está dizendo, Cris, maravilhosa live. Obrigada, Coli. Aí a Maria Aparecida, é a realidade da vida. Basta compreender que é verdade. Parabéns. Aí a Kaisa de novo. Ana e Cris, concordo demais com a visão de vocês em tudo. Mas se a pessoa opta pelo Dharma, não deixa o karma sobrando para as outras? Não. Se a gente é um com o todo e eu opto pelo Dharma, você faz opção pelo Dharma, a Cris faz opção pelo Dharma, meia dúzia de pessoas faz opção pelo Dharma. Agora mesmo nós somos 144 mil almas optando pelo Dharma. Então a gente leva os outros. Não é o contrário. Não é o contrário. Não é você ficar no karma para honrar os seus. Aí, tá vendo? A gente cai na constelação, a gente cai em todo lugar. Se eu estou no karma e quero ficar no karma porque é um instrumento bom de evolução, eu tô lá na mãozinha do professor. Como é que chama aquele trem? Palmatória. Hoje tem internet. Hoje, se eu quiser, eu aprendo o que eu quiser na internet. Eu não preciso de professor nem palmatória. Porque os professores estão disponíveis 24 horas no universo. E aí, eu opto pelo Dharma. Eu opto para olhar a vida com amor. Eu opto para olhar para a dor com suavidade. Eu opto para dizer para a pessoa, você está desencarnando assim, vamos rezar um Pai Nosso? Então, em vez de ficar lá, coitado, e morrer junto. Ou sair desesperado, berrando. Isso. Não é fácil, gente. Porque eu falo isso para vocês que eu estou falando. Quem está escutando mais sou eu, porque o meu ouvido está mais perto. Então, assim, eu sou a primeira, tá? Introjetando isso na minha mente inconsciente. Eu não falo pra você porque eu faço isso... É Kaisa? Kaisa. O nome dela? É. Kaisa, eu não faço isso pra... Não falo isso pra você como se eu já tivesse com isso resolvido. Tanto é que essa live nasceu de um questionamento que eu e a Cris estávamos conversando de madrugada sobre uma situação que eu estou vivendo. Porque eu fiz opção em algum lugarzinho aí do meu caminho e no momento eu estou vivendo doidinha aqui, fazendo exercício sistêmico, fazendo... o exercício de alma para sair do Dharma, porque eu me coloquei na masmorra de novo. Por quê? Uma alma que tem memórias, eu tenho memórias imensas de um monte de vida, de um monte de coisas que eu vivi, e aí eu fico, às vezes eu quero voltar para a masmorra, não, eu vou me autopunir de novo. Ixi. Eu sou uma alma que vi também de outros mundos, que vivi outras histórias, e eu preciso olhar para isso. Então, se todos nós fizermos opção pelo amor e pelo Dharma, a gente leva a energia da Terra, eleva a energia da Terra, e aí não tem Covid, não tem nenhum instrumento pesado e ceifador, de doloroso, mas isso é uma opção que a gente tem que fazer. Óbvio que todo mundo tem seu tempo e que talvez não seja nesse exato momento que a humanidade vai fazer essa opção. Então a gente sente muito e vai fazendo opção pessoal para que no nosso campo sistêmico a gente vai mudando isso devagarinho. Né? Pra gente ver, cada dia mais a gente vai sendo beija-florzinho no incêndio. O que você não pode, nem precisa, eu já vou pegar outras perguntas aqui, é você insistir em repetição. Por mais que, né, aquilo que a gente estava questionando, a história se repetiu, mas tem um compromisso. E justamente na repetição, se tivermos que repetir, não quer dizer que você tenha que se desempoderar ou viver algo negativo e adoecer, né? Que a Cris está dando um exemplo da Covid. Mas na medida em que você amplia a consciência, você compreende aquilo, você vai ter energia e força
para lidar com amor nessa situação repetitiva e procurar ir para o Dharma e não ficar no karma. Porque você tem o poder, sim, de desfazer esse nó. Você Porque não tem foi esse só. poder. Não foi só. Desculpa, não foi só Berto que falou isso. Não. Se você pegar um caboclo aí que tem 2000 anos que ele veio aí, ele fala: viver e viver em abundância, pedir e abrir-se vos á, conheça a verdade vos libertará. Então, basta pedir, basta se conectar, não é Jesus. E sabe, Cris, eu estava pensando outro dia, gente, nós estamos há 2000 anos o homem foi embora. 2000 anos que a gente está vivendo nessa bendita era de peixes e fazendo as mesmas coisas e repetindo as mesmas coisas. E aquela confusão que aconteceu lá em Roma, aquela confusão que aconteceu lá para aqueles lados, lá quando crucificaram o caboclo, como diz a Cris, né? Gente, a gente está vivendo de novo. A gente está vivendo de novo 2000 anos e não compreendeu essa situação do amor e da dor. Não compreendeu o que o homem veio falar aqui. Não, e ainda vem algumas pessoas e querem te colocar a crença, querem fazer você sucumbir a isso. Vamos parar para pensar, porque às vezes então, a gente passa a viver a mesma situação. A minha formação, assim, que eu procurei, por mim, assim, minha formação foi espírita, assim, eu fui católica, eu já passei por um monte de lugar, gente. Eu já fui para tudo que vocês pensarem, de tudo que vocês imaginarem, eu já andei procurando respostas. Eu procuro resposta o tempo todo, a Cris sabe disso. Eu não aceito uma pessoa falar uma coisa determinada, é isso, e eu fico, infelizmente, eu sou cabeça, assim, não sei se é isso que é o propósito, mas eu procuro respostas. Eu tenho que me convencer. Eu tenho que me convencer que aquilo é real pra mim. Que é um real pra mim, que aquilo fala dentro da minha alma pra poder desenvolver esse conhecimento. Faz então sentido, o karma. Né? Essa magia faz sentido, né? O karma durante muito tempo foi pra mim uma programação que era a melhor que tinha. Só que aquela era a programação do rádio. Hoje tem Spotify, né? Então assim, a gente está evoluindo. Eu faço essas comparações, assim, sutis e também, assim, de brincadeira, para a gente entender que a gente tem que evoluir. Porque realmente o karma esteve a serviço da humanidade e está a serviço há milhares de anos. A dor está a serviço, mas por que a gente está passando tudo que a gente está passando agora? Por que a gente precisa? E por que foi disponibilizado tantas coisas? Hoje a gente tem um Teta Healing, a gente tem a constelação, a gente tem a linha do tempo, a gente tem o Magnify Healing, a gente tem o Reiki, a gente tem todas as... Gente, isso está no SUS, virou lei. O trem é tão, assim, real para nós... São 29 práticas. São 29 práticas. Integrativas e complementares que vão ser implementadas no SUS. Durante um tempo que eu trabalhei no posto de saúde, que é a unidade de saúde básica, eu fiz Ayurveda, eu fiz constelação, eu atendi paciente que foi encaminhada por vou contar um caso para vocês. Eu atendi uma grávida de 16 anos. E eu vi que tinha alguma coisa errada ali, atendi ela uma vez, e ela foi pro dentista, o dentista encaminhou ela para mim, olha, essa menina tem alguma coisa errada. Eu tenho essa menina desde pequenininha e ela tá com um comportamento muito estranho. E esse dentista, esse odontólogo, ele conhece de sistêmica, inclusive ele fazia alguns exercícios sistêmicos e tudo, então ele conhece. E aí ele falou assim, olha, você podia, eu tava no posto, eu era enfermeira do posto, você podia atender ela para mim? Eu atendi. Aí eu voltei para lá, 2 minutos. Foram 2 minutos, 60 mais 60 segundos. Eu voltei para ele e falei assim, o problema da sua menina é cannabis. Ele falou, o quê? Eu falei, o problema da sua menina é cannabis ativa. Como assim? Eu falei, ela tá fazendo uso 3 vezes no dia. Com esse barrigão, o que você acha que vai dar? Aí você, mas como assim? Eu tô atendendo ela uma vida, eu não sei disso, você dois 2 minutos. 2 minutos. O que eu fiz, gente? Gente, eu não fiz nada. Eu olhei pra ela, fiz uma pergunta pra ela, mas eu olhei pra ela e olhei assim, olha, eu quero a resposta dos pais. Ela tava sozinha. Eu quero a verdade do sistema. Eu olhei pra ela. A irmã que tava do lado falou assim, ela tá fumando um cigarrinho que a gente compra todos, a gente tá comprando, porque ela tem muito nervosa. Orégano. Não, o dela era cannabis. Então,
Você entendeu? Assim, eu fiz a pergunta em 2 minutos no consultório, mas eu perguntei com essa leitura. Eu perguntei para a alma das duas. Eu perguntei para a alma do sistema. Olhando para ela, fazendo uma pergunta de como ela estava, coisas pueris, mas no meu íntimo eu estava perguntando, eu quero saber a verdade do sistema, para poder ajudar, para poder fazer algo. E o que aconteceu? Em 2 minutos a irmã dela me solta a chave. Ah, tá fumando maconha. 2 minutos. Aí ela foi encaminhada para o alto risco. Aí sim, aí tomou um caminho correto de sair do karma e estar no dharma, para ficar mais leve para essa criança que está nascendo, para não correr o risco de um parto prematuro, entendeu? Isso é, na real, transformar o karma em dharma. Deixa eu ver você algumas... pedir. Deixa eu ver algumas você perguntas olhar. aqui, Cris. Espera aí, vamos Sim. lá. Aqui, olha, tem essa pergunta aqui, não sei se ainda tá. A Adria Hall, ela falou, como é optar pelo Dharma? Eu acho que a gente falou sobre isso, quer falar? Como é optar pelo Dharma? Você viu a história que eu contei? E essas são várias histórias que você tem. Isso, são várias histórias práticas do dia a dia. Me acontece um negócio lá e eu tomo um prejuízo. Ah, eu preciso sofrer esse prejuízo mesmo, porque eu estou devendo muito para o universo, tá. Eu posso olhar para esse olhar, não posso? Mas eu posso olhar para isso, olha, isso não vai fazer. Eu sou o dinheiro espiritual. Eu sou a abundância plena. Então eu vou fazer isso de volta 1000 vezes. Deixa para lá. Fica leve. Olha, a gratidão. O karma é desnecessário porque o Dharma é maior e mais sublime. Gratidão, meninas. Então a Kaisa entendeu isso, né? Gente, faz parte, né? Eu vou falar um pouquinho, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, não. Tá só todo mundo dizendo que tá amando essa live. Então deixa eu agora... pronto. Gente, nós vivemos num planeta que é polarizado. Dia, noite, dualidade. Quente e frio, preto, branco. Quando eu falo preto, branco, cores, né? Tudo tem seu oposto macho, fêmea, né? Tudo tem o seu oposto perfeito. Assim, Cabalion fazia isso, né? E Dharma. A gente tem o karma e a gente tem o Dharma. A questão é, aqui você tem o livre-arbítrio. De você estar ali numa direção e você potencializar o karma ou você potencializar o Dharma. Me corrige, Cris. Não, é isso aí, ó. O Cabalion fala isso também. Quem quiser uma boa leitura e um bom conhecimento da filosofia hermética é fantástico. Ele fala muito dessa dualidade no mentalismo, do que está no mental, dessa inconsciência, de tudo isso. Então, assim, e também aquele Neville Goddard fala muito disso também. Quem acessar com conhecimento teosófico vai ver muito isso em todo lugar, gente. Está na Bíblia, está no Corão, está em todo lugar. A dualidade das coisas e a opção por sofrer. A opção por olhar a vida com sofrimento. É o olhar que muda. Então, como que eu faço a opção pelo Dharma? Eu olhar para todas as coisas e tirar a leveza dela. Olhar para a leveza. Olhar para a gratidão. Sabe? Sem ficar no Rodox, não. Sem ficar na lamentação. Explica o que é Rodox. Tem gente muito nova aqui que não sabe o que é Rodox. Não, eu estava fazendo uma palestra e eu falei, olha, gente, não adianta a gente ficar no Rodox, não. Depois vocês acessam a internet. Vocês olham a internet, quem tem mais de 40 anos lembra disso. Só quem tem mais de 40 anos. Não adianta ficar feito a tonta da barata tonta, né? Era um spray de Baygon e chamava Rodox. Aí a baratinha lá no cantinho da parede, ela, Rodox não! E aí o Rodox, nela. Então assim, não adianta a gente ficar no canto da parede esperando o Rodox. A gente tem que sair do canto da parede, pô. Sai correndo, se vira. Agora, então, gente... E esse se vira, deixa eu falar, esse se vira, vai fazer uma oração, vai escutar um mantra, vai escutar uma mentalização, vai procurar uma constelação, vai procurar uma terapia, se virar, entendeu? Procurar a evolução. Se vira, invista, faz, acontece. Agora preferem ficar no bar bebendo, gerando karma, do que e vivendo o dever de seguir os antepassados, e tá né? tudo certo, tá tudo certo.
Agora, eu quero dizer uma coisa sobre karma e dharma. Eu acho que uma forma de você pular para o dharma toda vez que você estiver numa situação que não está legal é você olhar para tudo isso com gratidão. Só a gratidão é a chave. Porque a gratidão, ela é a gratidão é como a felicidade. Ela é uma frequência vibracional. Não é aquela vez, ai, gratidão, gratidão. Não, ela é uma frequência, gratidão, né? Ai, gratidão, gratidão. Não. Não é Não, isso. não, é assim, ó. Me desculpa, me desculpa. Não, gente, as coisas têm que vir do coração. Esse é um desafio. Ó, vou fazer um propósito. A gratidão não é obrigação. Que tá obrigada. Não. A gratidão, ela transcende. A gratidão, ela não tem via de duas mãos. Ah, porque ela me deu uma flor, eu vou ter que dar também. Não. Ó, às vezes as pessoas falam comigo assim, obrigada. Eu falo, não, eu fiz porque eu quis. Não, obrigado, não. Deus te pague. Não, Deus não paga. Não paga. Não, porque eu tô fazendo para serviço. Entendeu? Não, Deus não me paga nada porque eu tô devendo tanto que eu não tô pagando nem o juro. Então, que a verdade é essa, nós estamos amortizando, né? Se eu for no karma, eu tô só amortizando. Juro composto de Banco Internacional, você não vai dar como pagar nunca. É desse jeito, se a gente viver no Dharma. Deixa eu ver o que tem aqui, olha. Então, a Adri Rahal, ela falou o seguinte: gratidão por uma situação difícil que faz aprender e evoluir. É isso aí. E gratidão, você bateu o seu pé. Sabe aquele dedo mendinho que você bate? E aí você xinga. Então, ali você não xinga, você respira, sente a fala abençoado. Que eu só bati o dedinho e que não aconteceu mais nada, entendeu? É mais ou menos assim que a coisa acontece. Porque se você quebrar os dedinhos, como aconteceu com a Ana Cristina, é porque ela precisava ficar quietinha dentro de casa. Né? Que foi também um grande aprendizado. Ô, Cris, estão me falando aqui, pedindo a literatura e tal. Então é o seguinte, depois que acabar a live, eu vou subir no Instagram, eu escrevo sobre o Caibalion e a Cris escreve o outro livro que ela deu lá nos comentários, tá, gente? Deixa eu falar para vocês. E a última aqui, Cris, olha, estava na análise entre o hermetismo, a Kaisa, estava na análise entre o hermetismo e a mecânica quântica. Tá ok, vamos lá. Não é uma pergunta, pode falar, Cris. Não, você faz os dois, Kaisa, estuda todas as filosofias que você conseguir estudar e aí aquela que falar uma verdade mais que te dá uma consciência no coração e na consciência da mente, porque tudo começa nesses canais aqui, e isso vai uma coisa só, que fala, onde começam as coisas, no mente e no coração, é uma coisa só, é uma sintonia de coração e mente para a gente poder evoluir com esses sentimentos de gratidão, de amor, porque o amor é um sentimento que vai trabalhando os nossos neurônios, trabalha, gente, a fisiologia mental, muda o sistema imunológico. Então, assim, quando a gente fala de Dharma, de karma, se eu olho para o karma, o que eu vou fabricar? Eu vou fabricar dopamina, eu vou drenar meu sistema imunológico. Olha para você ver. É fisiológico. As proteínas que eu vou gerar no meu RNA, no meu DNA, na minha síntese proteica, vão me conduzir para um caminho de baixa imunidade, de depressão, de pouca serotonina na fenda sináptica. Agora, se eu optar para olhar por gratidão, por situação diária, todo mundo comete erros. Então, assim, eu teve um equívoco, aconteceu um equívoco essa noite, a gente deixou de fazer uma coisa importante. Então, no outro dia, de manhãzinha, cedinho, hoje eu recebi um telefonema. Fulano, fez isso? Não fiz. Sinto muito, não fiz, vamos ver o que posso fazer para resolver. E aí logo eu resolvi a situação. Aí eu podia ter ficado me lamentando, ficando, ai meu Deus do céu, hot dogs, não, ficar lá no cantinho, não, peguei e resolvi o negócio, vamos resolver. Vamos resolver, porque aí eu fico com a mente aliviada que eu resolvi e seguir em frente. São as coisas básicas do dia a dia. Se eu fico na lamentação, se eu fico, mas eu podia ter feito aquele negócio diferente. Podia, mas não fez, vamos agora fazer de novo. Exatamente. Porque senão você vai para depressão, E aí na depressão você começa já
drenar seu sistema imunológico, sua mente vai ficando torporosa, aí os irmãos da psicosfera que estão doidinhos para te chegar, se você mudar o padrão vibracional, eles vop. Aí você passa a viver uma obsessão, depois você passa a viver uma simbiose, você não é mais você. É só você com todo negativo que você criou durante todas as suas experiências e escolhas. Então você pode ser um com todo positivo, levando a sua consciência e conectando com essas almas poderosas que estão ao seu redor, a seu serviço, e te ajudando na sua evolução, desse planeta, de outro planeta, do que for. Eu falei para a Cris, nós vamos falar nessa live dela, vamos ver que a gente vai se direcionar como. Aí eu estava vindo do centro aqui para casa para ajeitar essa luz. Se eu pudesse filmar o que está aqui, vocês viram o que é uma armadilha. Vocês não têm noção de quantos livros estão aqui, de lâmpadas, que eu não tenho esse negócio dessa lá, não sei o que, essa redondinha assim. Aqui tá uma armadilha. Se eu puder filmar para vocês, aqui tá uma armadilha. Aí eu vim subindo e falei, como que eu vou fazer? O que eu vou falar? Passou a placa de um carro. UFO. OVNIs. Eu falei, tá bom, obrigada. Vamos lá. O que eu puder e o que eu conseguir transmitir, que vocês puderem me intuir, aí eu peço pro pessoal do outro planeta mesmo, pro meu pessoal, dos meus amigos lá dos azuis, peço para as entidades que me acompanham, seja o que forma elas tiverem, porque na verdade nós somos um com todo e essas almas são todo amor divino. Essas almas, não importa o nome que elas tenham, elas são todas vibrações do carbono de vida, a inteligência dessa alma criadora de tudo isso, do universo. Não tem nome. E então, se eu acesso esse amor, eu acesso esses seres. E aí eu consigo caminhar no Dharma. Sem ficar esse tempo todo amassando barro no karma. É isso aí. Claro que é óbvio. Se eu estou num corpo de carne, eu tenho momentos que a energia baixa, tem momentos que as coisas que acontecem fazem a gente olhar para coisas tão difíceis dentro de nós mesmos que a gente vai baixar a energia. Por isso que é tão necessário uma terapia, é tão necessário um amigo, tão necessário você, às vezes, procurar uma ajuda mesmo. Nem que seja uma amizade, uma pessoa que você possa conversar. Uma opinião, gente, uma opinião. Um livro. Até um livro. Uma live na internet de um monte de gente aí que está dando lives positivas, que são espíritas, que são hinduístas, que são evangélicos. Você tem um tal do pastor Cláudio aí que o cara é fenomenal. Ele fala cada coisa que você não... O anjo sempre vai falar com você. Então, não importa qual canal ele vai usar. Ele vai usar um canal. Seja o canal que for, vai usar. Desde que você consegue ligar o seu Wi-Fi. É só ligar o Wi-Fi. Mudar a vibração do coração e da mente. Aí, quando você consegue serenar um pouquinho, na confusão que você esteja vivendo, isso é a leveza do centro. Você para o minuto que for. Respira, ativa o pranayama, né? Ou alguém te para, ou uma situação vai te parar. Respira. Respira fundo. Eu faço muito uma técnica que eu faço, e às vezes eu falo isso em palestra, e falo para as pessoas, gente, faz isso. Respira e fala, Jesus, Jesus, Jesus. Eu estou confusa, vivendo uma situação horrorosa, um acidente de carro, vamos lá. Que isso atrapalha muita gente e a gente fica muito atrapalhado na hora de um acidente. Respira, Jesus, Jesus. À medida que você vai falando aquele nome, ele tem uma vibração. E essa vibração vai atingir o seu coração espiritual. E essa vibração vai atingir o seu timo. E essa vibração vai começar a produzir células diferenciadas. E aí, neurotransmissores. Você consegue acalmar e ter uma clareza mental. Em todos os problemas. A hora que a pessoa te propositar uma frase que te faça olhar para um desafio pessoal. Que às vezes as pessoas são isso, né? Ai, meu Deus. Essa semana eu até brinquei com uma amiga minha. Cheguei em casa, o meu mais velho, ele é muito, assim, é uma alma muito antiga. Ele costuma falar assim, esse ser que acha que sou eu que optou para encarnar nesse planeta. Ele fala isso. Gente, ele é muito velho, vocês não têm noção. Ele é um jovem. Não, mas é uma verdade. Ele anda de roda. É uma verdade. Ele é uma verdade. Ele fala, esse ser que acha que sou eu, esse Pedro que acha que sou eu, optou por vir para esse planeta. Eu não optei. E aí ele veio, numa brincadeira ele me chamou de Pilatos. Eu falei, puta que pariu. Eu fui colega dele.
Coloquei nosso amigo lá, ajudei a crucificar. Eu não eximo desse karma, não. Mas agora eu tenho certeza absoluta que ele já esqueceu daquela fase minha. Porque até eu já estou esquecida dela. Vamos olhar para frente, gente. Vamos olhar para o Dharma. Eu falei, mas gente, como que a pessoa vem propositar um negócio desse para mim aqui numa hora dessa? Eu tinha escrito 24 horas de plantão. Cheguei em casa por conta de um negócio que tinha acontecido nessa CPI, essas coisas. Eu não me envolvo nessas energias. E ele veio me chamar de Pilatos. Eu falei, puta que pariu, só falta uma lembrança dessa, eu não vou cair nessa lembrança, Mas, porque gente, como eu, do mesmo jeito que eu estava auxiliando Pilatos, eu também estava em outros lugares fazendo coisas boas em outras épocas, então vamos olhar para isso. Quantas constelações a gente não abre? Eu abri uma aqui esses dias, e a pessoa foi lá para a época de Roma, foi para a crucificação de Jesus, as pessoas tem isso na alma. Fica aquela pergunta, tá na alma genética ou tá na alma genética divina? Pois é, tem uma época. Do DNA isso. Que tá isso, sabe? Com certeza no canalzinho olhando para a dor, né? Com certeza no canalzinho de disparo mental da dor. Gente, tem aquele seriado, né? Tem aquela série do Lúcifer, né? Tem gente que fala, Lúcifer, não sei o quê. Mas ela é fantástica, ela é sensacional. Primeiro, porque ela é engraçada, e segundo, porque ele fala justamente disso, do inferno pessoal em que você se coloca. E só consegue ficar no inferno pessoal, no looping infernal, a culpa é que leva você para isso. Gente, então você vive o inferno aqui mesmo. Você não precisa ir pro inferno. Isso, o inferno é aqui. E, assim, como o céu também é aqui. Assiste, porque ele mostra muitas vezes as pessoas no inferno pessoal, nas cenas que elas criaram, que é isso que a gente faz. A gente fica o tempo todo ruminando igual vaca na nossa mente situações, problemas, escolhas que nós fizemos. Foi bem isso que aconteceu o dia que a gente estava conversando, que saiu a live. Então a gente estava conversando sobre isso. Então tá na hora de sacudir a poeira e saber que o universo, sacudir a poeira mesmo, no sentido literal e físico. A poeira dessas encarnações todas, a poeira do universo que nós fizemos de escolhas. Nós escolhemos estar 2000 anos depois numa era de aquário. Isso, que, claro, óbvio, teve um evento aí em São Paulo, que eu fui uma época, eu falo assim, eu vou em São Paulo, toda vez eu pego uma chave. Eu tô para juntar no cadeado aqui, para estar abrindo todas as coisas da mente da gente. Porque a gente tem muitas portas na mente, muitas caixinhas ainda fechadas. Então, assim, as viagens que a gente se propõe a fazer no nossa caminha, e quando a gente viaja mesmo, quando a gente pega a mala mesmo física e vai-se embora para algum lugar, a gente faz esse propósito de conhecimento, autoconhecimento, e a gente faz muito isso, né? Assim fazia, né? Agora fazendo um pouco menos de intensidade, mas a gente fazia. Então, numa dessas viagens, a gente conheceu um escritor de livro, o Carlos Torres, né? Carlos Torres. O Carlos Torres. E a gente fez uma vivência, cara. De repente, a hora que ele estava lá na frente, e eu estava bem atrás, virou tudo aquele povo romano. Que eu olhei para frente, eu falei, puta que pariu, o povo aqui tá tudo há 2000 anos. E ele falou na hora. Nós temos aqui muitas lembranças do tempo do Cristo. E eu vendo ele vestido de como é que chama? Centurião, e a gente tudo ali naquela malha, porque nós trouxemos essa malha de volta. Mas é claro que isso nós vivemos como alma, que a gente estava aprendizado naquele tempo. Hoje passaram-se 2000 anos. E com certeza também a gente fez isso há 200 mil anos em algum outro lugar. Então a gente está evoluindo um pouquinho a cada dia. Por isso cada um tem sua hora e a gente vai evoluir. O planeta vai evoluir. Eu não sei se hoje, amanhã, daqui a 10 anos, conforme as escrituras e assim, algumas profecias, em 2030, em 2035, a gente vai estar vivendo uma fase de evolução de consciência, não é evolução material, uma evolução espiritual muito grande. Mas a gente tem visto aí isso que está acontecendo, tudo isso. Que o olhar da humanidade está mudando, que a postura das pessoas está mudando, principalmente em relação ao planeta, gente. Meu pai tem 76 anos, ele fala que quem é que olhava para rio? Quem é que olhava para a natureza, que não deixava de cortar uma árvore, de poluir um rio para poder botar uma coisa de lavoura? Tudo na nossa época era diferente. Ele fala isso para os meus filhos. A gente tem um momento semanal de oração. Como se fosse um culto no lar, a gente faz esse... E ele fala muito das experiências dele para os meus filhos. Então,
Isso para ele, que ele está vivendo agora no mundo, as coisas que ele está vendo, é tudo. E é evolução, gente. Há 70 anos atrás, quem diria que eu estava olhando para o outro lá em São Paulo e conversando com ele assim? Isso é evolução. Está tudo mais fácil, mais disponível. Então vamos olhar positivo para a Terra, vamos olhar positivo para tudo isso, porque nós evoluímos muito e vamos evoluir muito mais. Porque todas as dores que estão vivendo agora, todas as escolhas de olhar que a gente está fazendo, o propósito de olhar para o Dharma, do jeito que a gente está conversando aqui, muitos grupos em outros lugares, em outros países, estão falando a mesma coisa. O Dharma explicava isso, né? Então, assim, é evolução. Em muitos momentos acontecendo simultaneamente o despertar de muitas almas, o despertar de muitas consciências, o acesso a canais e a mundos paralelos, espirituais, que disponibilizam essas ferramentas mais rápido para a gente. Então vamos pegar isso. Vamos pegar isso com amor e gratidão para a gente poder seguir mais leve. Eu falo isso para vocês, estou falando isso para mim. É lógico. Porque tá na hora de a gente ficar mais leve. Essas lives são para a gente mesmo, né, Cris? É. Gente, nós já passamos 1 hora aqui do tempo, e agora então eu vou fazer uma pergunta para que todos respondam. E aí, somos quem podemos ser ou somos quem devemos ser? Qual é a sua resposta? Ou estamos, né? Ou estamos fazendo, estamos no momento agora, sendo aquilo que a gente pode, que a gente pode como potência de alma, ou só estamos sendo aquilo que a gente deve, karmicamente deve. Isso. Porque o que é o dever? Arrastando correntes. Correntes. Então, né? Tem coisas, às vezes, que a gente não consegue se liberar. Que foi o que não é fácil. Mas você pode olhar para isso de uma outra forma. Eu mais acho leveza. Que eu vou assumir, porque eu vou assumir isso com leveza. Mas e todo o restante da tua vida? E todas as outras situações, como que fica? Então você quer ficar no poder ou no dever? Porque muitas coisas nós não devemos, mas muitas nós podemos. Né? E as pessoas falam, isso eu não posso, eu não consigo. Você pode tudo. Talvez algumas coisas você não deva, mas você pode tudo e mais um pouco. Talvez algumas coisas você não deva na situação de ética, enfim, os valores. Escolha, né? Você pode tudo. Aí é escolha, Cris, né? É escolha. Então, assim, eu não estou vivendo a situação ou sendo um prisioneiro de mim mesmo. Eu quero ser. Isso é uma frase que a gente pode usar. Eu quero ser a liberdade de mim mesmo. Eu quero ser chave para mim mesmo. Eu quero acessar esse eu sou, esse um com um todo, mas um com um todo sabedoria divina. Um com um todo, unidade com o progresso, com a evolução, com a transformação de mentes e do planeta. Então, eu faço essa opção. Falando para que a minha mente inconsciente tome posse desse conhecimento, para eu poder seguir mais leve, para o planeta seguir mais leve, para nós todos passarmos por essa transição com mais leveza. Olha, a Kaisa está dizendo aqui que a gente siga o nosso propósito de vida. Gente, ela falou uma coisa importante. Eu vou deixar aqui uma pergunta, vou falar mais algumas coisas e vou deixar vocês um tempinho aqui para ver se alguém tem mais alguma pergunta. Mas você sabe qual é o seu propósito de vida? Você sabe qual é a sua missão de vida? Você sabe o que você quer? Eu acho que isso é o começo. Porque se você souber o que você quer, qual é o seu propósito, e você cria um propósito e cria até um slogan para esse propósito. O meu propósito é abrir o campo sistêmico para gerar prosperidade, cura e crescimento espiritual para as pessoas. Esse é o meu, eu me coloquei à disposição a serviço deste propósito. E tudo na minha vida vai circular em volta desse propósito e eu vou seguir em frente. E o seu propósito, qual é? O meu propósito é criar os meus filhos, o meu propósito... Qual é o seu propósito? Porque muitas vezes você está vivendo no vai da valsa. E aí... Automático, né?
você não está indo no karma, você está indo num vai da valsa, repetindo, 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 e ficando infeliz no fundo, no fundo. Atenta às coisas que são fúteis, não é fútil, superficial. Obrigada, Superficial. Cris. O externo, não é o interno. É o externo, não é o interno. E, na verdade, tudo que está acontecendo está deixando bem claro para nós. Está na hora. Exato. Está na hora de olhar para a espiritualidade, está na hora de olhar para os valores que vão te conduzir num caminho de leveza, mas de cumprimento de propósito, de cumprimento das metas que você fez do outro lado, mas metas de crescimento pessoal, no sentido de consciência universal, e meta de evolução como um todo que nós somos. Sohan é o que nós somos um com um todo o tempo todo. Então, assim, agora a hora de fazer uma escolha. Está na hora de fazer escolha. Essa escolha que a gente tem que fazer agora. Está na hora de escolher olhar para tudo isso com muito amor, começar a me amar, assim, a conhecer esse ser que é eterno, porque no final, lá, a hora que a gente passar esse programazinho agora dessa encarnação, esse filminho, nós vamos viver outros filmes, outras histórias, mas somos todos nós juntos, essas memórias, essas histórias todas, essas energias todas, e se eu ficar melhor, e se eu faço parte disso tudo, devagarinho todo vai caminhando junto comigo. Isso é assim. Olha, uma corrente do bem. Cris, é o seguinte, tem aqui, olha, o bom é ser a essência, mas isso custa caro. Vale outra live sobre ovelhas negras. A Cris Nossa, aliás, nós duas para ser ovelha negra, né? Eu prefiro ser ovelha rosa da Dona Rosa. Deixa eu te contar, quem foi que falou isso? Cris, a Kaisa, só um minutinho, Cris, ó. Que a gente siga nosso propósito de vida, né? Aí, obrigada pelos elogios, Deixa eu falar um pouquinho, assim. Olha só. Essa é a grande pergunta. Como descobrir esse propósito? Ai, hein? Boa colocação, que cada um olhe para dentro. E é a separação do joio e do trigo. E nós escolhemos onde queremos estar, né? É isso aí. Aí tem aqui essa pergunta: como descobrir esse propósito? A minha resposta para Ana é uma outra pergunta. Ana Milk. Ana, você está no externo ou você está no interno? Porque você não tem como descobrir o seu propósito de vida olhando para o externo e vivendo coisas que não são o que você de fato tem dentro de você, mas o que a sociedade exige que você viva. Presta atenção para você poder achar o seu propósito de vida. Fala, Cris. Kaisa, quando você fala que custa caro, porque você está olhando por pertencimento a um grupo, aí você está olhando para aqui agora, para o papel que você está vivendo nesse Matrix, aí custa caro. Só que você é uma alma imortal. Você já viveu várias vidas em vários lugares, várias histórias. Você pertence ao universo. Então você não precisa ficar na dor de não pertencer, porque você não faz igual. Depois que você entra num campo sistêmico, que você procura uma terapia de cura, que você consegue olhar para a cura, lembra quando oferecem para o Neo lá a pílula vermelha, a pílula azul? Você está falando do Matrix. Isso, do Matrix. Filha, não adianta não, meu bem. Já tomou a pirulazinha. A hora que olhou para o primeiro campo sistêmico, tomou consciência, já tomou a pirulazinha. Então, é isso. Quem está nessa live tomou a pílula, né? Quem está nessa live tomou a pílula. Porque, vai ser criticado, vai ser chamado de macumbeiro, vai ser colocado no cantinho do pensamento, da família, da sociedade, do ambiente que você trabalha, é a doidinha, é isso. Ixi, não, vai passar por tudo isso. Aí hoje, quando você, um tempo depois, principalmente para eu e a Cris, que olhamos para a constelação, para a Ayurveda, então eu fui extremamente criticada e julgada por isso. Quando passou a ser uma lei do SUS, menina, subdestal.
subi de status, passei a ser visionária. Então hoje você é criticada porque você é errado, seu caminho espiritual é atrapalhado, você é a bruxa. Se me chamar de bruxa, pra mim é elogio, minha filha. Então, assim, isso aí, pra mim, eu vou me achar própria. Então, eu acho, essa carapuça e esse chapéu já é meu. Então, assim, eu não importo. Você pode me chamar do que for. Mas hoje, quando eu chego e falo, eu tenho uma postura, até no meu plantão. Quando eu abro a boca, ai, pelo amor de Deus, Ana, não abra a boca, não. Gente, mas nós temos que tomar consciência do que vai acontecer pra gente saber lidar com a situação e não passar por perrengue. Principalmente quando tem assim, um óbito evidente e eminente, porque infelizmente a gente tem pessoas que sentem o cheiro, né? Eu sinto um cheiro e uma vibração, que é a mudança do campo, né? E aí eu falo, ó, gente, vamos preparar. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Gente, isso é natural da vida. A gente tá aqui a serviço, se for nós também, daqui a pouco é natural também. Eu falei se for né, agora para me fazer a passagem com o Covid, ok, mas eu acho que não tá ainda na minha hora, porque eu ainda tenho umas coisas para resolver. Com certeza. Porque, assim, olha, eu vou conversar para vocês. Eu já tentei ir embora mais cedo um monte de vezes, mas agora vezes, que eu saiba 3 vezes. E eu fiz o propósito agora, nunca mais, não quero saber, fica aqui o tempo que vocês quiserem, até vocês achar que está na hora de mudar de densidade, mas se não quiser, eu fico aqui mais até mesmo. E eu me vejo com 94 anos, minha gente. Ai, jogando bosta na parede. Então, não chegamos nem na metade ainda. Então, assim, é isso que eu vejo, né? Mas pode ser que o universo tenha, que isso hoje, né? Amanhã muda meu quadro, muda tudo. Então, assim, é viver da melhor forma possível, procurando os caminhos, sem achar que isso custa muito, porque aí vai ficando pesado, vai ficando no karma. É natural da vida, você vai ser criticada mesmo, mas o que mais importante é se você se conhece. Se você ama você mesmo para depois amar os outros. Se você se respeita. Se você respeita o limite seu de o quanto ser criticado. Se você se posiciona, entendeu? E essa postura você aprende na constelação, você aprende numa terapia, a se posicionar. É assim, não é não, e acabou a prosa. É isso e aí. sem mudar a energia, sem ficar pesado. É não, pronto, não. Não quero. Granada ninja e some na fumaça. Não quero. Eu tenho um parente meu que fala assim, você só faz o que você quer. Aí eu só faço o que eu quiso. Eu só faço o que eu quiso mesmo. Mas é claro que eu pago um preço por isso. Qual que é o preço? Às vezes um julgamento, uma escolha errada, né? Aí volta pra masmorra, aí começa tudo de novo, porque a gente tá aqui para isso mesmo, aprender, para sair das masmorras, porque agora eu tô, assim, praticamente, né, literalmente, fisicamente, na masmorra, na torre da Cinderela, esperando o príncipe encantado, Rapunzel, das tranças do mel lá. Então, assim, a gente tem que sair dessas situações. A gente repete os scripts da vida, né? É a Rapunzel, filha. Então, vamos sair disso aqui, vamos olhar para a vida, vamos trabalhar nisso, até o meu inconsciente entender, e aí a minha mente consciente vira o segredo. Tudo que eu criar, ela vai criar. Tudo que eu pensar, ela vai criar. Mas por quê? Porque aqui no inconsciente eu também posso desse conhecimento. De que eu sou um com o todo. Do que eu sou a alma eterna. Que eu já vivi vários papéis. Então, essa historinha aqui é só lá, como chama aquele negocinho? É um grão de areia de uma praia. É assim, aquela coisinha. Sabe quando você está fazendo uma monografia que tem explicação lá embaixo? Então, isso aqui é só aquele umzinho lá. O esteríssimo. Nós já passamos muitas coisas, já vivemos muitas coisas. E a gente tem que só aprender, no mais profundo da nossa alma, deixar isso mais leve. Olhar sempre para amor, gratidão, leveza, suavidade, humor, porque aí você fabrica endorfina, você melhora seu estado imunológico, para poder seguir em frente. Gente, fácil, não é, mas é possível. Gente, a Cris diz sempre uma coisa e ela está coberta de razão nisso. Não existe injustiça no universo. E tá tudo certo. Tá tudo muito certo. Quantas vezes que a Cris me xingou horrores. Tá tudo certo. Tá tudo certo, uma P-O-R-O-R-O, que ela gosta de falar. Mas infelizmente, é isso. Que... Feliz e infeliz, é isso, tá tudo certo. É isso, tá tudo certo. Por isso você precisa olhar mais com gratidão. E
eu quero dizer uma coisa assim para encerrar essa live. Cada um de vocês tem força no destino para viver o que vocês estão vivendo. E tem força no destino para escolher viver. Aí entra o livre-arbítrio. Para escolher o seu karma ou para você escolher o dharma. E a gente tem essas inúmeras terapias, todas que a Cris citou aqui, incluindo a constelação, onde você faz uma mudança de vibração, onde você amplia a sua consciência. Mas você tem força no seu destino para você fazer o movimento. Você tem força, você tem recursos, você tem. Porque se chegou para você, é porque você tem essa força no seu destino. Então, confia plenamente na luz divina que você trouxe para essa vida. Confia plenamente no que está aqui. Aquele exercício de segundos. Inspira aí. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus é amor pleno, gente. É gratidão pura. Você vai elevar seu padrão vibracional no mesmo momento. No mesmo momento. E eu quero dizer do meu profundo coração mesmo. A Cris é minha irmã de alma. Quer dizer, nós descobrimos onde a gente se viu uma vez. Que a gente lembre, tem 5.000 anos para trás. Olha só, hein? Nós tivemos uma revelação no Egito, né, Cris? No túmulo, não, no Templo da Hatshepsut. No templo da Hatshepsut, exatamente. Então, é uma amiga, uma irmã de alma, a gente trabalhou como sacerdotisas. Então, a gente só segue fazendo o trabalho que a gente sempre fez e esperando mesmo que cada um de vocês encontre dentro do seu coração toda a força que te guia nessa vida, que tem a ver com o milagre de você ter conseguido a encarnação. E isso vem através do seu pai e da sua mãe. Então, assim, muito obrigada. Deixa eu ver, Kaisa, tá batendo na minha cara, tá bom. Deixa eu ver os últimos comentários aqui, Cris. Olha, não te conheço, Kaisa, mas a gente vai se conhecer. Se eu for em São Paulo, a gente marca um cafezinho pra gente poder falar baixinho no café, porque senão eles vão dar respiridona pra nós, e um pouquinho de Zolpidem, poucos Zolpidem, tá? Mas assim, a gente vai caminhando por essas coisas aí, aprendendo. Todos os dias a gente tá aprendendo, todos os dias. Eu falo isso pra mim, porque eu tô falando isso pra mim, eu tô olhando pra mim o tempo todo. Então eu tô falando isso pra mim, falando isso pra vocês. Então que a gente ache essa força dentro de nós, pra gente acessar o divino que tá aqui latente. Que tá aqui latente. Um beijo, minha amada. Que a gente esteja assim, que a gente consiga acessar, né, esse eu superior, esse DNA divino, essa chama divina, centelha, seja o nome que for, mas tá aqui dentro. É isso aí. Tá nesse corpo de carne que a gente pediu emprestado e se propôs a trazer para cá. A gente pode acessar isso. A gente precisa acessar isso com muito amor e gratidão para a gente seguir mais leve. Eu solicito isso para o universo todos os dias e para todos nós que seja assim. Para a gente poder passar por toda essa transição, cumprindo o nosso propósito, que é estar aqui trazendo tranquilidade. O povo tá lá balançando, o navio tá virando e você tá lá, amando, não tá nem vendo o que tá acontecendo. Bem por aí, entendeu? Deixa o pau quebrar. Gente, muito obrigada. Essa live vai ficar salva. Também vai para o YouTube. Então, quem está assistindo a gente no YouTube e aqui no Instagram, por favor, deixem seu comentário. Deixem seu like, muito, muito, muito obrigada. Curtam, compartilhem e a dica de literatura vai estar aí nos comentários, tá bom? A Cris escreve e depois eu também posso escrever. O Cabalhon, nós temos 2 livros, tem o Simples e tem o outro. Eu tenho outro aqui que tem um autor que explica o Cabalhon, porque o Cabalhon é um pouco antigo, né? Não, mas tem muitos vídeos eu acho que chama Ana Lúcia Galvão, se eu não me engano, que ela deixa isso de uma simplicidade. Sim, assim, então fica aquela mais fácil, física. Sim, aquela filósofa. Sim, mas tem. E a gente deixa essa literatura para vocês. Cris, minha irmã. Namastê, gente, que meu Deus, assim, que há de mais divino que tem em mim, saúde mais divino que há em você, pra gente poder acessar isso logo. Então, namastê. E
Muito, muito obrigada do fundo do meu coração. Boa noite, um bom final de semana para você e pensa na luz divina que você segue e tem nessa vida, tá bom? Tá bom, gente. Tchau, Obrigada, gente. Tchau, tchau, obrigada. Tchau. Tchau.